Bom dia a todos. Hoje é dia 17/8. Meu nome é Ângela Murim, sou professora da Escola Técnica de Saúde. E, nesse momento, antes de começar a aula, sobre ventilação mecânica e pronto, o material foi disponibilizado no SIGA, que é da Universidade Federal da Paraíba, e, através dele, os alunos vão ter tanto material de apoio quanto vídeos. Por que o vídeo de prona? Principalmente porque a gente precisa que mais pessoas façam. Mas, pelo andamento, a gente acredita, né, já que algumas turmas já vão começar estágio, a gente acredita que logo, logo a gente vai voltar para a prática. Então, isso acontecendo, nós vamos conseguir, executar essas atividades que realmente vocês vão ver vídeo e tudo, mas na prática vai ficar bem mais fácil consolidar as informações. Então, para tanto, é necessário que vocês tenham essas informações através da visualização e observação, e em seguida a gente vai estar executando. Eu vou estar passando para vocês agora sobre via aérea e alguns dispositivos que eu mostrei lá. Só que esses dispositivos que eu mostrei lá, tem alguns adicionais e tem algumas observações a serem feitas, principalmente para as pessoas que têm algumas alterações. Essa aula vai ficar disponibilizada, assim como a outra, e eu vou começar a apresentar para vocês. Se tiver algum problema em relação à apresentação, então vocês notifiquem, por gentileza. Alguém me informe se a tela está visível para todos, por favor. Sim, professora. Pois não? Sim, tá ok. Tá ok, obrigada. Bom, antes da gente começar da parte da ventilação mecânica, eu vou estar comentando com vocês novamente sobre a parte de via aérea. Márcia está chegando. Aí eu interrompo para ela dar o recado. Bom, eu já tinha comentado com vocês, né, que a principal causa de obstrução. Gente, tem Marília, tem Márcio. Principal causa de obstrução. Peraí, deixa eu só parar aqui a apresentação. Vou voltar, tá? Bom dia, professora Márcia. Eu estou passando rapidinho uma revisão aqui para eles, tá? Bom dia a todos. Bem sucinto aqui, e já foi iniciada a gravação. Bom, então, quando a gente fala de via aérea, bem rapidamente, que já foi falado, a gente lembra de liberação para que ela possa acontecer. Mesmo antes do paciente ser entubado, é necessário essa realização de conduto para que ele possa acontecer. Já foi falado sobre essa parte respiratória, justamente na parte de ventilação que vocês vão ver. Eu vou deixar esse material para vocês. Existem algumas diferenças bem importantes na parte de adulto, na parte do idoso, e para vocês lembrarem que todas as vezes que existe alteração, como a necessidade de ventilação, esses pacientes, eles têm um certo declínio em relação à parte respiratória. O objetivo da ventilação mecânica é garantir que esse sangue, que antes fisiologicamente ele era oxigenado, ele comece a, na verdade, ser feito através de um equipamento. Nós temos muitas pessoas que precisam de ventilação mecânica, e por várias situações, obstruções, incompetência musculatória, comprometimento da via aérea. Aqui tem uma imagem com a moça sendo, depois que ela teve uma queimadura, ela não tem mais a mesma capacidade de respirar. E aí, todas as vezes que essa via aérea está obstruída, ela precisa ser desobstruída para evitar que o paciente fique agitado, que ele altere o padrão respiratório,
para mais ou para menos, e que muitas vezes a gente pode verificar que ele está utilizando mais a musculatura intercostal, que é essa musculatura do tórax, principalmente observada na lateral, e a gente pode muitas vezes ou não observar cianose. O paciente, para chegar a ficar cianótico, um adulto, realmente com os lábios e com as extremidades, sem estar em temperatura fria, ele muitas vezes pode ter perdido sangue ou ele tem uma deficiência de troca de oxigênio na parte do pulmão. Então, se o paciente consegue falar, né, normal, não tem obstrução na via aérea. Se o paciente muitas vezes tem uma fala anormal ou fala algo que você ainda consiga entender, muitas vezes ele vai precisar de sedação. Se o paciente tem uma respiração ruidosa, a causa principal pode ser obstrução. Se for uma criança, infecções. Se for um adulto, ele pode ter se engasgado com um pedaço de uma prótese dentária, pode ter levado um soco no rosto e partes da estrutura óssea, ou mesmo no sangue. Ele pode ter característica como em lutas ou mesmo lesões próxima à traqueia. Ele tem um barulho como se fosse estridor, ele é como se tivesse fechado a traqueia dele e o ar tentando passar por conta da alteração de estrutura, isso pode acontecer. Outra causa de obstrução de via aérea é rouquidão, que pode ter inúmeras causas dentro da terapia intensiva. Crise alérgica pode começar, anafilaxia, o paciente pode ter algum problema com antibiótico, pode ter com alguma medicação ou alimento que foi dado para ele, e muitas vezes ele começa com quadro de rouquidão, e em seguida ele diz que está achando que como as amígdalas elas estivessem realmente obstruindo a via aérea, e na verdade não é. Pode ser muitas vezes uma anafilaxia. Em muitas situações, o paciente ele pode, dentro da terapia intensiva, ter comprometimento do sistema nervoso central, dos nervos periféricos, do músculo respiratório, da via aérea superior, do parênquima pulmonar, como a COVID, que ela, na verdade, a infecção compromete todo o pulmão, que é o que a gente tem visto de uns 2 anos para cá, que a troca gasosa, ela, quando precisa ser executada, ela, na verdade, precisa de um conjunto de estruturas internas, a partir das células, e externa, a partir da musculatura acessória. E do sistema cardiovascular e hemoglobina. A pessoa pode sofrer um infarto, ter outras lesões, e isso também pode comprometer toda a sua situação em relação a conseguir adequadamente. Bom, algumas manobras, elas precisam ser feitas para que o paciente respire. Se ele não consegue respirar, vai culminar com algum dispositivo para auxiliar ele nesse momento que ele não consegue. Como a gente não está falando de trauma, está falando principalmente de terapia intensiva, a gente pode colocar o dedo no queixo do paciente e elevar a via aérea para tentar deixar a boca o mais retificada possível, próximo à via aérea. Outras coisas que nós vimos foram os dispositivos. Vou mostrar para vocês. O dispositivo orofaríngeo, que é a cânula de Guedel, que na época, acho que foi Vanessa, disse que tinha visto, não tinha visto, né? Tem de várias cores, tem branco, tem transparente, tem verde, e ele é um dispositivo que impede que a base da língua do paciente, ele caia quando ele está desacordado ou inconsciente, ou com nível de consciência rebaixado, e ele seja colocado com a parte côncava na boca e depois a gente gira, que nós vimos lá na aula que está gravada. Então, a medida é do canto da boca até o lobo da orelha, não pode ser grande demais, porque ele vai obstruir a via aérea, e também não pode ser pequeno, porque ele também pode causar uma obstrução de via aérea. Nós temos muitos dispositivos na terapia intensiva para aspirar a boca. Muitas vezes vocês vão ver que na terapia intensiva a gente não consegue esses dispositivos, o pessoal aspira com a sonda. Mas se o paciente morder aquela sonda e segurar, ela pode até ser rasgada e tornar-se um corpo estranho. Então, a recomendação é que tenham esses aspiradores de ponta rígida.
Os de metal realmente às vezes machucam, porque o pessoal aspira com mais. Mas, via de regra, a aspiração ela deve ser feita com um dispositivo que não tenha a possibilidade do paciente morder e tornar-se um corpo estranho. Outros dispositivos que foram mostrados foram esses daqui. Alguém lembra o nome desse daqui? Alguém lembra? Lembro não, professora. Não é o Ambu? Esse daqui da ponta, que é uma máscara com um monte de dispositivo colorido. Não, isso eu não lembro não. Na última aula alguém estava? Acho que foi penúltima aula, foi a última aula. O orotraqueal, né? Esse daqui, ó. Que tem umas canulazinhas diferentes. Acho que alguém botou alguma coisa. Massa. Professora, máscara de Venturi, eu acho. Não tenho certeza. Isso mesmo, Janaína. Muito bem. Pois não, professora Márcia? Bom dia, pessoal. Ângela, foi inserido um material sobre esses dispositivos, sabe? Que é uma leitura extra, que foi inserido, eu vou olhar qual foi a aula, mas foi... Aí tem falando sobre esses dispositivos. Era bom vocês darem uma lida, pessoal. Antes da gente encerrar esse assunto da parte respiratória, vocês irem lá no material, dar uma lida. Ele está bem ilustrado, bastante imagem, e tem esses dispositivos aí, tá certo? Para vocês revisarem. É só isso. Dá uma olhadinha no seu WhatsApp, por gentileza. Vou dar uma olhada. Bom, então, dando continuidade, certíssimo. Isso aqui é um dispositivo chamado máscara de Venturi. Esse à esquerda é como ele é utilizado e os objetivos. Esse daqui são outros dispositivos que nós mostramos: cânula de Guedel, tubo orotraqueal, ambu, o dispositivo supraglótico, que aqui embaixo tem uma imagem mostrando como ele vai, e a cânula nasofaríngea, que no caso, na escola técnica, a gente tem um desse amarelo. Aqui eu vou deixar para vocês, chamado valores... chamado valores de oxigênio os valores de O2 dos dispositivos do tipo cânulas, catéteres. Ok. Cânulas, catéteres, máscara de reinalação. Então, vocês dêem uma verificada, o fluxo, que isso aqui vocês vão usar o resto da vida, quando vocês começarem. E aqui, quanto é que pode ser disponibilizado. E aí é o que eu mais queria mostrar para vocês. É o seguinte: vocês vão encontrar alguns pacientes, independente de vocês trabalharem em um hospital oncológico ou não, vocês vão encontrar pacientes bem diferentes, né? Pacientes que têm tumores, como lipoma em algumas regiões, pacientes que tiveram um acidente com lesão de face, mais lesão herpética, pacientes que vão ser ventilados com barba, né? E às vezes essa pessoa deixou anos e anos essa barba. E algumas circunstâncias, a gente realmente vai precisar que esse paciente seja ventilado adequadamente. Verificar aí, pacientes idosos que têm cifose. E o que tem se falado mais, né? Existem pacientes sobrepeso, lá no HU vocês vão encontrar pacientes que precisam ser adequadamente colocados, como vocês vão ver, a maioria não faz isso, eles deixam assim, e por isso que tem mais dificuldade, tanto em intubação quanto para ventilar, e a recomendação é essa. Aqui são os diagnósticos que vocês vão encontrar: desobstrução ineficaz de via aérea, e risco, certo? E risco para aspiração. Eu vou agora dar uma parada, certo? Que a professora Márcia, a gente vai estar apresentando um outro material, ok?
Professora, quer que eu pare a gravação ou pode dar continuidade? Não, pode dar continuidade, tudo é aula. Ok. Se você quiser passar, só enquanto eu procuro um material desse. Uhum. Gente, olha só, a professora Ângela deu uma introdução, uma revisada no assunto, porque a gente quer chegar em um outro ponto, certo? Hoje nós vamos falar sobre ventilação mecânica. Então, todos esses dispositivos que vocês viram aí, eles são dispositivos para auxiliar na respiração. Mas pode haver, e há, situações em que a pessoa, ela não consiga realmente respirar sozinha. E que ela pode chegar numa situação extrema de necessitar que uma máquina faça isso por ela. E aí é que entra um aparelho que ficou muito famoso e muito conhecido nessa pandemia de Covid, que é o ventilador mecânico. O ventilador mecânico é uma máquina que ela entra para cumprir a função mecânica da respiração. Por que a gente frisa essa função mecânica? Nas primeiras aulas que eu dei a vocês, eu falei para vocês que a respiração, o processo de respiração, envolve várias coisas, desde a movimentação da caixa torácica até a troca de gases a nível alveolar. Estão lembrados disso? E alguém ainda falou assim, professora, essa troca é hematosa, exato. O ventilador mecânico é o aparelho que vai entrar para substituir a função mecânica da respiração. Esse ato que a gente faz de, puxar o ar para dentro e colocar o ar para fora, a máquina é quem vai fazer isso. Então, se a pessoa não consegue puxar o ar, o que é que a máquina faz? Ela vai lá e, sopra o ar dentro da pessoa, dentro dos pulmões dela, e depois a máquina relaxa, permitindo com que esse ar saia. Basicamente é isso. Tem um vídeo muito bacana que a gente encontrou, que é um vídeo que foi criado para pessoas leigas, para entenderem o funcionamento do respirador, justamente por conta dessa pandemia de Covid. Eu gostaria de passar esse vídeo para vocês, para depois a gente entrar numa discussão mais profunda, tá certo? Vou passar o vídeo agora. Vou localizar ele aqui. Vou passar. Só um minutinho. Para cada pessoa, existe um tipo de carro. E seja qual for o seu motor, pode confiar em Shell Helix Ultra. Hoje você vai entender todos os detalhes. O vídeo é muito bom, muito bom. Vou passar. Tu consegue reproduzir aí, Márcia? Que aqui Sim, tá eu estou colocando já. Deixa eu só desligar a minha câmera. Estão no YouTube? Sim. É. Ok? Pra mim aqui tá ok. Tô conseguindo visualizar. Hoje você vai entender todos os detalhes de como funciona um respirador. Bora ver. Você deve ter reparado que eu tô em casa, então pela primeira vez na história do Manual do Mundo a gente vai fazer um Bora Ver à distância. A gente conversou com o Hospital Israelita Albert Einstein, que aqui em São Paulo é um hospital referência no Brasil, e eles toparam dar um papo com a gente também, fazer algumas imagens dos respiradores que eles têm lá. Então a gente vai conversar com a Karina Timinesi, ela é fisioterapeuta do Albert Einstein, e vai tirar as dúvidas que vocês mandaram pra gente. A gente fez essa pergunta lá na comunidade do Manual do Mundo e também no Twitter, vendo quais são as dúvidas que as pessoas têm sobre respiradores, e a gente reuniu aí
as principais dúvidas, as dúvidas mais recorrentes. E eu sempre quero lembrar vocês que não existe pergunta boba. Se você é médico, é enfermeira, talvez ache que algumas perguntas são simples demais. Isso todo mundo sabe? Não. Eu mesmo sei praticamente nada sobre respiradores. Então, bora conversar com a Karina e ver o que é esse respirador. A primeira coisa que eu quero te perguntar é o que faz exatamente o respirador, por que ele ajuda tanto assim no momento em que a pessoa está com sintomas graves de coronavírus? Então, primeiramente, quando a gente fala do coronavírus, né, que o paciente tem, algumas situações, esse paciente está muito grave a ponto da oxigenação não ser suficiente com o ar, né, o oxigênio que tem aqui no ar ambiente que a gente respira. E ele precisa de mais oxigênio, porque o pulmão está muito comprometido. Infelizmente, os outros suportes que a gente tem, que é um catéter no nariz, ou uma máscara que só fornece oxigênio, às vezes ela não é suficiente para isso. E o paciente precisa de um tubo que vai aqui na boca do paciente, na traqueia, lá para o pulmão, para fornecer essa ventilação. Então, necessariamente, você tem que injetar um oxigênio nesse ar aí, não é um ar do ambiente que é colocado no respirador. Isso, infelizmente, o ar que a gente tem aqui no ar ambiente, a concentração de oxigênio é 21%. Então, é uma quantidade muito baixa. A maioria dos ventiladores, além da rede de oxigênio, precisa também estar ligado à rede de ar comprimido, que também vai lá para o aparelho, nesse caso está com uma mangueira amarela, para fazer a mistura dos gases. Quando eu não quero trabalhar com 100% de oxigênio, eu faço uma mistura com o ar comprimido. Alguns ventiladores conseguem funcionar só com oxigênio e essa mistura é feita pelo ar externo, onde ele faz a puxada do ar externo e a mistura internamente do ventilador. Você falou respirador, também falou ventilador. Ventilador é só o nome técnico do respirador ou respirador é um nome que a gente nem deveria usar? Na verdade, quando a gente fala da nomenclatura, a gente fala de ventilação pulmonar, né? Ou ventilador mecânico, que é o aparelho. Fala respirador porque ele está ajudando o paciente a respirar, né? Então é uma coisa mais genérica. Mas eles são a mesma coisa, o ventilador mecânico. Tem várias pessoas que perguntaram se isso tem a ver com o inalador, tem alguma relação com o inalador que se usa em casa, com a criança. É um equipamento muito mais complexo que o inalador, não é? É bem mais complexo, porque são objetivos diferentes, né? O inalador, ele fornece um fluxo de ar constante, né, que vem para o ambiente, não tem nem oferta de oxigênio, mas o objetivo é completamente diferente. Ele não garante essa ajuda para respirar, né, esse ar entrando no pulmão, igual um ventilador faz. Como que é essa máquina? Como que é o funcionamento básico dela? Porque tem muita gente perguntando por que ela é tão cara assim, mostra a máquina para a gente ver, o que tem no respirador exatamente? O respirador, ele mudou muito ao longo dos anos, né? A gente fala que os ventiladores puramente pneumáticos, que funcionavam, né, como com válvulas que abriam e fechavam, mas isso evoluiu ao longo do tempo e hoje o custo elevado é porque eles são microprocessados, né? Toda a informação interna desse ventilador tem dados, assim, ricos de monitorização. E além de ter essas informações numéricas, a gente tem informação gráfica. Aqui no caso, curva de pressão do sistema respiratório, a curva de fluxo, né, o fluxo de ar que está sendo entregue para o paciente, como é que está sendo, e se esse fluxo de ar, a hora que puxa o ar entra, a hora que solta, se sai todo o ar antes do próximo ciclo, para garantir que o paciente não aprisione o ar lá dentro, que também é ruim. Você está falando de um equipamento complicado, eu imagino que não seja uma coisa que chega no hospital e qualquer um coloca ali para a pessoa, porque esse ato de entubar, ele é meio agressivo, né? Como funciona isso? E também quem que está apto a mexer nesse aparelho? Tem que fazer algum curso? Isso está com uma aptidão para médicos e fisioterapeutas. Precisa de especialização para um conhecimento mais profundo dessa técnica, para poder fazer isso com segurança. Não é só ter o ventilador, né, que se discute hoje. Se eu não souber como ajustar adequadamente essa ventilação, isso pode ser ruim para o paciente, ao invés de ajudá-lo. Inicialmente, o paciente recebeu o ar, ele precisa ser entubado, passar um tubo, claro, sedado, para não sentir esse incômodo na hora da passagem desse tubo. Existe um balonete no final do tubo que precisa ser insuflado, a gente enche esse balonete de ar, para evitar que agora o ar que está sendo encaminhado para o paciente, ele vai o ar aqui no final, só que não volta por fora na hora que o paciente solta o ar, para garantir que esse ar fique dentro do pulmão. Assim como qualquer saliva que fica em cima da boca do paciente, não desça, porque se ele ficar murcho novamente, o que acontece? Essa saliva desce, vai para o pulmão do paciente e pode gerar uma infecção secundária, uma pneumonia secundária à necessidade de ficar no respirador. Uma das dúvidas aqui é se tem algum efeito colateral,
Se gera algum problema depois, se é perigoso, como é que é? Respirador salva vidas? Salva. Mas, se a gente não ajustá-lo ele da maneira correta, ele pode acabar, o que a gente fala, gerando uma lesão secundária a esse ventilador, que é ele que vai machucar o pulmão desse paciente, né? Justamente pela essa pressão que é gerada. Então, pensa que toda vez que o paciente respira, recebe o ar, enche de ar. Solta o ar, ele diminui. Como se fosse uma bexiga, né? Se o paciente está totalmente sedado, né, com coma induzido, ele não participa nada. Esse ar que entra e sai é totalmente controlado pelo ventilador mecânico ou respirador. O pulmão que está muito duro, difícil de ganhar volume de ar, vai precisar de uma pressão muito alta para poder gerar essa ventilação dentro do pulmão. Só que quanto maior essa pressão, maior o risco, igual a bexiga, de repente, quem também nunca encheu e ela estoura. Pum. Isso pode acontecer com o pulmão, se não ajustado adequadamente. Não só a pressão, mas o volume de ar dentro da bexiga. Se ela é excessiva, pode gerar lesões, né, aí dentro do pulmão. Uma delas é a ruptura mesmo. Caramba, é sério. Então ele pode injetar uma pressão muito grande mesmo. Como ele fica muito tempo no respirador, os pacientes com coronavírus, e isso para qualquer paciente, quanto mais tempo ele fica, isso é ruim, o músculo da respiração, que é o diafragma, o principal músculo, ele acaba tendo essa ajuda do respirador, né? Ou, às vezes, esse músculo não trabalha. Quanto mais tempo ele não trabalha ou diminui o seu trabalho, isso pode gerar o que a gente fala de fraqueza desse músculo. Com esse tempo, ele perde força e isso pode ser uma complicação depois de conseguir tirar esse paciente do respirador de maneira adequada. E aí ele precisar aí de uma reabilitação, um cuidado aí prolongado por conta desse enfraquecimento. Caramba, o ideal, então, é evitar esse momento do respirador, né? O quanto mais puder cuidar sem o respirador, melhor. Isso mesmo, tem que ter uma boa indicação e o quanto antes também poder retirá-lo. Isso aí. Muita gente perguntou como funciona, se tem algum sistema de filtragem, tanto na entrada quanto na saída, né? Para que o ar que forneça para a pessoa seja limpo, mas também para que, imaginando que alguém está usando um respirador e tenha vírus, para que esse vírus não se espalhe pelo ambiente, existe algum tipo de filtragem na hora que entra, na hora que sai o ar? Os pacientes, quando eles estão lá no ventilador, não amassou, não. A gente utilizar uma forma de filtrar esse ar. É recomendado o uso de um filtro, que é justamente para umidificar o ar que está vindo do ventilador para o paciente, porque o ar não ser um ar seco, que é enviado ao paciente, e ele também, alguns filtros, nesse caso, esse aqui também representa um filtro barreira. Então, além de umidificar, ele acaba filtrando bactérias e vírus, evitando que qualquer coisa vá para o paciente, assim como a contaminação do paciente para o aparelho que vai ser utilizado. Caso o filtro que seja utilizado aí não seja barreira, só umidifique, é importante, nos casos de pacientes como o do coronavírus, usar um filtro barreira proximal à saída do ar, né, que vem do paciente e entra para dentro do ventilador, para filtrar o vírus antes de entrar aqui o ar no ventilador e não contaminar o aparelho. No momento em que se troca, por exemplo, uma pessoa deixa de usar o respirador, vai para outra, tem que limpar tudo? Como funciona? Desmontar o respirador, alguma coisa assim? O aparelho, o respirador mesmo, ele em si teria que higienizá-lo por fora, primeiramente. A gente higieniza, né? Existem produtos de limpeza específicos para isso dentro do ambiente hospitalar, para descontaminar. E outra coisa é o circuito, né? Esse circuito que é conectado para o paciente, ele pode ser descartável, então você usou para aquele paciente. Se ele sair do respirador, você joga fora, e não tem risco. Em algumas situações, esses circuitos são reutilizáveis. Vão para uma central aí de desinfecção do hospital, faz toda a desinfecção do circuito para que possa ser utilizado no próximo paciente com segurança. O tubo que fica no paciente, que acho que é válido falar, aquilo é uso individual, saiu, vai para o lixo, né? Ele não é reutilizável. Tem muitos projetos que estão usando um ambu, que até você pode explicar para a gente melhor o que é a função desse ambu, né? Aquela espécie daquela bexiga que coloca na face da pessoa e aperta, com alguma coisa mecânica que aperta o ambu. Isso pode, de algum jeito, ajudar mesmo? Substitui um respirador, ou substitui mais ou menos? Qual é a visão de vocês aí que trabalham no dia a dia? Esse ambu que a gente fala, né, que é uma bolsa, máscara, válvula, que a gente fala que a gente realmente aperta, né, o ambu. Conforme você aperta, isso gera um fluxo de ar, um volume de ar que está conectado ali na máscara, se for, ou no tubo, vai gerar um ar para o paciente, uma ventilação, certo? Vai entregar um fluxo. Então, você tem essa possibilidade desses ventiladores que estão sendo desenvolvidos aí, porque seria a produção mais rápida, porque ele acaba necessitando de menor recurso, né, microprocessado, então o material que você precisa em menor quantidade, mais fácil. Qual a diferença dele para os ventiladores que nós temos, né, já atuais,
dentro da terapia intensiva. Você tem ajuste de parâmetros mais finos. Na verdade, até tem um que foi desenvolvido pela USP, que até está tendo um ajuste que ele fala de uma pressão na hora que o paciente solta o ar, conseguir ajustar o quanto de pressão precisa ficar na hora que a gente solta o ar para o pulmão ficar aberto. Eles conseguem ajustar de uma forma um pouco mais detalhada a oferta dessa pressão na hora que o paciente expira. Outra grande diferença é que os ventiladores que nós temos em UTI, a grande maioria, tem a possibilidade de monitorização do que está acontecendo com o paciente, dessa entrada de ar, dessa pressão, então fica um pouco mais fácil de ajustar isso, e a monitorização faz diferença muitas vezes, né, em algumas situações. Então é para ser usado mais uma situação de emergência mesmo, não é uma coisa que substitui completamente o respirador médico mesmo. Ele é num cenário agora, você garante que está conseguindo entregar essa ventilação, mas falta esses recursos adicionais, né, que os ventiladores atuais fornecem. Muita gente perguntou se daria para 2 pessoas usarem o mesmo respirador ao mesmo tempo, porque já que é um equipamento que está em falta, tem alguns lugares que a gente viu na Itália, o pessoal fazendo isso, colocava um T ali no meio, né, de encanamento e conseguia dividir. Já imagino que deva gerar uma série de problemas, porque você está falando que é super monitorado e tal, não tem como monitorar 2 pessoas ao mesmo tempo com o mesmo aparelho, né? A gente está pensando numa situação de guerra, né? Querendo ou não, né? Assim, garantir que pelo menos o paciente consiga respirar, ventilar, ter o ar entregue, né? Mas aí entra no que você comentou e eu falei anteriormente. A gente não consegue fazer essa monitorização individual. Se acabar a energia durante o uso do respirador, ele tem algum sistema de backup nele mesmo? Ou é o hospital que tem que ter um gerador? Porque a gente viu que já aconteceram alguns problemas aí de cair a energia do hospital e quem estava no respirador ficar sem ar, né? Os ventiladores, eles precisam ter algum grau de bateria. Mesmo tendo o gerador tem um tempo até ele ser ligado. Ele é rápido, mas ele tem um atraso. Se o ventilador não tiver nada de bateria, nem que seja meia hora, ele vai desligar. É mais seguro ter o ventilador com bateria. E o hospital, ele tem que ter um gerador, porque não é só o respirador, né? Existem vários outros equipamentos que precisam estar ligados. Então eles têm essa bateria, esses equipamentos que você usa no seu dia a dia, ele tem uma bateriazinha interna. Isso, a maioria tem nem que meia hora. Se por acaso você estiver lidando com um respirador que não tem a bateria, isso tem que estar muito claro para você. Mesmo tendo gerador, ele vai desligar. Então alguém tem que correr lá, né, para poder, a gente fala, pegar o ambu, que aí garantir uma ventilação até que seja retomada essa ventilação. Uma dúvida que eu tenho é se o momento em que a pessoa está entubada, ela está consciente, porque deve ser uma coisa muito incômoda, né? Tá um negócio enfiado na garganta e tal. O tubo em si é extremamente desagradável. O ideal é que realmente ele fique, quando a gente fala, com sedação. Ele esteja bem acoplado, não está nem percebendo o que está acontecendo ali com ele. Justamente para garantir que o ar que está entrando entra adequadamente, ele não brigue com essa entrega, e no momento que ele está ainda muito grave, para dar repouso até que as coisas se resolvam. Tá, uma dúvida que me surgiu agora é como que a pessoa come enquanto ela está com o respirador? Ela fica muito, as pessoas chegam a ficar muitos dias com o respirador? Como é que é feito isso? Tomar água? Tem pacientes que ficam 1 dia, 2 dias, mas no cenário atual agora do Covid, né, do coronavírus, eles têm ficado aí de 10 dias para mais, é um tempo muito prolongado. Geralmente os pacientes recebem a nutrição, a dieta, por uma sonda que passa no nariz e vai lá para o estômago, né? Alguns momentos pode ser que ele precise ficar em jejum, mas recomenda o mínimo possível. E a água também entra por essa sonda? Como ele recebe, geralmente, muitas medicações, a gente fala que são catéteres, né, que são colocados no pescoço, no paciente, que vai lá dentro, ele sempre vai com algum grau de líquido. Então, além de pela sonda, também acaba recebendo esse líquido pelas medicações que ele recebe. Para terminar, vamos falar de coisa boa, né? Quando termina, como é que você sabe o momento em que a pessoa não está mais precisando do respirador? Porque vai chegar uma hora que ela volta a respirar, né? Ela vai querer respirar normalmente e tá lá aquele negócio. Como é que você sabe se já acabou? Bom, tá bom, vamos tirar isso aí, porque você já está melhorando. A gente olha muitas questões clínicas do paciente. Então, tem exames de sangue, exames de imagem, várias informações que a gente olha do paciente em condições clínicas, que você vai ter que tirar a sedação, e a hora que você tira, o paciente está respondendo ao que você quer, e ele consegue respirar sozinho. Se o paciente começar a ter esforço, o ventilador percebe que o paciente quer respirar e deixa o paciente respirar, só dá aquela ajuda para diminuir o trabalho que ele faz para a respiração. E se ele começa a transitar para esse esforço adequado, você vê que ele consegue dar conta de respirar sozinho, com a menor ajuda possível do aparelho, você fala, opa, ele já está numa situação, está respondendo ao que eu quero, quer dizer, está consciente, está respirando bem, sozinho, com o mínimo de ajuda do respirador, e
todos os exames ali clínicos estão favoráveis, adequados, isso é progredido e retirado o paciente do respirador. Ah, nossa, foi muito legal. Acho que quem assistiu esse vídeo vai ter uma noção muito melhor agora quando se fala que precisa de um respirador, por que é caro, por que no coronavírus é tão necessário assim. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. Imagina, obrigada a você. Eu acho que para um primeiro Bora Ver à Distância, esse vídeo valia um joinha. E eu mesmo tinha um monte de coisa que eu não entendia, e agora eu estou entendendo o respirador, espero que isso tenha acontecido com vocês também. Voltamos. Só um minutinho. Prontinho. Gente, o que acharam do vídeo? Ótimo, professor. Esclarecedor. Esclarecedor, Alisson? Esse vídeo tá lá no Cigaá de vocês, eu sugiro vocês assistirem ele de novo. Eu acho que o vídeo, ele serve de pontapé inicial, assim, para nossa conversa, né? É um vídeo feito para leigos, mas explica bastante coisa. Voltando àquele ponto que eu tinha dito, o ventilador, ele substitui a função mecânica do nosso aparelho respiratório. Então, essa função de puxar o ar e exalar o ar, ele faz, certo? Além disso, é possível também programar para que ele forneça um acréscimo de oxigênio nesse ar que ele coloca para dentro da pessoa. Lembrem-se que o ar ambiente que a gente respira possui uma concentração de 21% de oxigênio. No respirador, é possível misturar o ar ambiente com oxigênio na programação que, se quiser, que o médico ou o fisioterapeuta programar, tantos por cento de ar ambiente com tantos por cento de oxigênio, oferecer uma fração inspirada de oxigênio maior para o paciente, né? Então, tanto substitui a função mecânica, como fornece mais oxigênio para a pessoa. E tudo isso, minha gente, a questão todinha desse funcionamento todo, é que tudo isso é muito micro-regulado. Como é que é micro-regulado? O ar simplesmente não é injetado dentro das vias aéreas da pessoa. Ele é programado. A entrada desse ar é programada. Vai entrar quanto de volume, vai entrar quanto de concentração de O2. O aparelho vai assumir toda a função respiratória sozinha, ou o aparelho vai acompanhar o movimento respiratório que a pessoa vai fazer. Pode ser que a pessoa esteja com movimentos respiratórios e o aparelho esteja ali do lado só suplementando. Por exemplo, ela inspira pouquinho, tem pouca força para puxar o ar. Aí o que é que o aparelho faz? Na hora que a pessoa puxa, ele vai e complementa, joga mais ar. Certo? Pode ser que a pessoa não tenha força nenhuma para puxar o ar. O que é que o aparelho faz? Sozinho, ele vai e empurra o ar para dentro da pessoa. Empurra e relaxa para o ar poder sair. Pode ser que o aparelho esteja programado para ficar somente observando o movimento respiratório que a pessoa faz. E numa hora que esse movimento respiratório fica muito lento, que o aparelho percebe que já se passaram mais de tantos segundos e nenhum movimento aconteceu, ele vai e entra com o movimento dele. Vocês estão percebendo que o aparelho, ele pode ser programado para trabalhar de diversas formas? Ou está difícil compreender isso? Não entendi, professora. Entendeu, Alisson? Então, essa sensibilidade, para a gente entender ventilação mecânica, a gente tem que começar compreendendo essa sensibilidade do aparelho, sabe? Ele pode ser programado para trabalhar de diferentes formas, de acordo com a necessidade da pessoa. Ele tanto pode assumir completamente todo o movimento, como ele pode simplesmente ficar, como a gente chama de stand-by. Ele fica ali do lado, esperando. Se ele perceber que a pessoa não movimentou, ele vai... Isso são modalidades ventilatórias, certo?
Estou tentando passar, assim, bem básico para vocês. Quem faz essa programação é o médico e o fisioterapeuta. Hoje em dia, a fisioterapia assumiu muito bem essa função, eles estão presentes nas emergências, nas UTIs, certo? E eles assumem e tomam conta. Nós, da enfermagem, nós entramos mais com o cuidado ao paciente. A questão de manter o aparelho funcionando, saber se ele está funcionando, se os circuitos, o circuito é aquela parte plástica, assim, prolongada que vocês viram, se os circuitos estão íntegros, se estão limpos, aqueles circuitos, eles são reutilizáveis, tá? A gente é que manda o circuito para esterilização e recebe o circuito, mas a gente precisa ter um conhecimento mínimo de como o aparelho funciona, para a gente saber com o que é que a gente está lidando. Eu queria saber se até agora está tudo bem no entendimento de vocês, ou se vocês querem fazer alguma pergunta. Por mim tá tudo bem. Por mim também, tá tudo bem. Professora, esse circuito, ele pode permanecer por quanto tempo? Ele fica por quanto tempo antes de ser substituído, né, para ser reutilizado? Débora, isso aí depende da comissão de controle de infecção de cada hospital, certo? Isso pode variar de hospital para hospital, pode variar, então não dá para te dizer. Eu acho que, em média, Ângela, me ajuda, são 3 dias, 24 horas, qual é a média de tempo? Isso, o CDC, ele traz a recomendação de a cada 72 horas, ou, caso o paciente tenha muita secreção e esteja obstruindo, aí eles trocam antes, mas é colocado por um profissional no HU a identificação junto com o filtro bacteriostático, a troca dele a cada 72 horas. Uhum. Pois é, vocês viram lá que o circuito, ele é colocado junto com um filtro? Observaram? Quem não observou, depois volta e veja que tem um filtro junto com o circuito. Aquele filtro é descartável. E ele é justamente para ver se filtra bactérias. Ângela levantou a mão. Durante o processo, né, de uso do aparelho. Quer falar, Ângela? Quero. Ela falou de 2 filtros. Um filtro que fica perto do respirador, que é um quadrado, chamado filtro HEPA. HEPA. E o filtro que fica entre o respirador e o paciente é chamado filtro bacteriostático, que é um redondo. Claro que ele também pode ser quadrado, mas ele não vem com o nome HEPA. Então, um filtro bacteriostático. Antigamente, a gente usava a água do respirador para umidificar, só que isso fazia com que o paciente e toda a fisiologia dele piorasse e ele facilitasse em relação a possivelmente ter infecções respiratórias. Esse tempo era bem reduzido. Mas quando acabar tudo, eu... Uhum. Ela levantou a mão de novo. Não, foi engano, desculpa. Foi. Tá. Ângela, quer continuar daí? Já que eles não têm dúvida em relação ao vídeo. Certo, eu posso passar a aula então, né, professora? Pode ir. Tá, vamos lá. Tinha começado com isso. Cadê? Deixa eu coisar aqui. Tá dando para ver a tela aí direitinho? Sim. Tá, joia. Vamos lá começar agora o tirinete. Bom, quando a gente fala de cuidados dentro da terapia intensiva, nós verificamos que os pacientes, em sua grande maioria, vão para a unidade de terapia intensiva porque precisam de um suporte respiratório. Bem como a professora disse, a principal função do respirador é auxiliar, inicialmente pelo menos, a troca de oxigênio
e fazer com que a ineficiência que o paciente teve naquele momento, ou por muito tempo, que ele já vem evoluindo, ela seja executada através desse equipamento. Então, ela vai fazer essa troca do gás carbônico pelo oxigênio a nível celular e vai fazer com que esse paciente melhore suas condições a cada dia que fica na terapia intensiva. E, infelizmente, muitas pessoas pensam que a UTI ele é um local onde a maioria das pessoas vão morrer. E aí, quando você fala assim, nossa, fulano foi para a UTI, aí pronto, aí é aquela confusão, vocês vão ver na UTI muitos familiares chorando, muitos pacientes, praticamente todos no respirador, e aí vem aquela preocupação, meu Deus, será que meu paciente, meu familiar ou familiar daquela pessoa, ele está tão grave que veio para cá? Não. Na verdade, as UTIs elas foram criadas para reabilitar e oferecer cuidados críticos para as pessoas que mais precisam e têm condições de se restabelecer. Qual vai ser o diferencial? A formação dos profissionais. Quando o profissional trabalha na unidade de terapia intensiva, a gente verifica que aquele paciente, que aquele profissional, são profissionais que têm um pouco mais de informação do que outros, porque ele precisa ter uma formação maior, eles têm que ter algumas habilidades que eles são requeridas e são profissionais caros no mercado. Quanto mais eles se especializam nessa área, maior é o valor de mercado dele. Nós, só abrindo um parênteses, no Hospital Nossa Senhora das Neves, alguns alunos foram admitidos depois que concluíram o curso. Mas, infelizmente, como não tinha prática em terapia intensiva, e alguns também não vão querer trabalhar lá, lógico, mas os que tinham foram rapidamente contratados. E assim vai ser. Daqui para frente, o número de profissionais que têm experiência, mesmo que seja estágio voluntário depois que concluiu o curso em terapia intensiva, vai ser a cereja do bolo. Bom, então, dando continuidade, muitos pacientes que têm patologia que vão para a terapia intensiva, geralmente ele tem um quadro respiratório comprometido. Aí alguém fala assim, mas vem cá, se a pessoa tiver um problema na perna, grave, fez uma amputação, por que é que muitas vezes ele precisa de respirador? Alguns pacientes, eles saem do centro cirúrgico e eles ainda não tiveram a capacidade de ser acordado, porque foi uma cirurgia de muito tempo, 4 horas, acima de 3 horas a gente chama cirurgia longa. Então, o paciente muitas vezes não vai ter as condições necessárias e fisiológicas de ser adicionado para respirar sozinho. Então, ele vai para a UTI porque ele não conseguiu ser entubado no bloco cirúrgico. Então, ele vai para a UTI, continua entubado, e muitas vezes ele é um paciente diabético, é um paciente descompensado porque tem alteração na pressão que não consegue ser regulada, tem alteração nas taxas de glicose que fazem com que todo o organismo do paciente ele se desorganize. Então, o paciente desidrata, o paciente tem alteração na função renal e, consequentemente, com tudo isso desorganizado, até estar estabilizado, ele vai precisar ir para a terapia intensiva e, consequentemente, essas alterações do corpo fazem com que o paciente ele também tenha uma alteração fisiológica da parte cardíaca e da parte respiratória. Ok, gente, até aqui. Deu para entender? Sim, professora. O que não entender, nesse momento, precisa me avisar, porque lá para frente vai ficar um pouquinho diferente. Bom, então nós temos um número de UTIs só aumentando. Nós temos mais de 350 leitos aqui, que parece muito, né? Mas é pouco, principalmente porque os pacientes de COVID com complicações respiratórias, todos precisaram ir para a UTI. Então, o número aumentou muito. Graças a Deus diminuiu, a gente está em torno de 13%, mas tem outros estados que estão aumentando, e a gente precisa de técnicos bem treinados que entendam. Então, esses objetivos desse paciente que tem essas alterações, deixa eu ver se eu consigo rodar esse vídeo bem rapidinho, só para a gente novamente fazer uma revisão. Espera aí, viu? Perguntem tudo.
tudo que vocês precisarem. Só um pouquinho, isso que esse vídeo aqui está querendo fazer graça. Tudo que vocês tiverem dúvida. Mais para frente eu vou explicar sobre a modalidade e como funciona. Bom, vamos passar, já que esse vídeo está demorando. Bom, como a professora Márcia relembrou, nós fazemos a inspiração e a expiração de uma maneira muito tranquila. Ninguém nunca se preocupa como é que a gente está respirando. Todo mundo respira e pronto. Na hora que o paciente tem um problema na respiração, vai notar que é uma coisa fisiológica, mas extremamente complexa. Por que é complexa? Porque para você respirar, você precisa ter uma musculatura adequada para fazer com que você puxe o ar pelo nariz e assim a caixa torácica é alargada, os pulmões recebem esse ar. Se você tiver com a sua oxigenação adequada, você consegue expirar, soltar o ar que foi feito essa troca e que você vai colocar para fora o gás carbônico. Até aí tudo bem. Só que tudo no nosso organismo ele tem que estar em boas condições. Aqui é uma imagem dos vasos, né, que vocês devem estar vendo, os azuis e os vermelhos, perto dessas bolinhas que são os alvéolos. Todas as vezes que o pulmão insufla, essas bolinhas aqui, que são os alvéolos, elas se distendem, elas se ampliam ao máximo, e através desses vasos que vocês estão vendo, vermelhinho, azul, eles fazem com que o sangue seja trocado de não oxigenado para o oxigenado. Então, em volta, né, que parece um novelo, em volta dos alvéolos, é através disso que é feito a troca. Então, essa troca gasosa, ela acontece toda vez que eles se expandem. Quando eles se expandem, a troca é feita, e então o paciente continuidade nessa troca e volta a ter uma respiração adequada. Todas as vezes que eu tenho ele colabado, fechadinho, por algum motivo, o paciente vai perdendo sua capacidade. Quando eu tenho vários desses alvéolos fechados, colabados, tem o que a gente chama de atelectasia, que é um comprometimento por infecção, porque não foi utilizado, porque o respirador estava inadequado para o paciente e não expandiu essas bolinhas que são os alvéolos, e tudo isso dificulta a troca gasosa. Tudo bem até aqui, gente? Ou quer que eu repita? Por mim, tudo bem. Ok, então. Bom, então, na verdade, isso é só do que eu tinha falado anteriormente. Toda vez que a gente respira, existe uma insuflação dessas estruturas que a gente chama de alvéolos. Através dessa parede de novelo em volta dos alvéolos, eles fazem essa troca, e aí nós continuamos tendo oxigênio suficiente a nível pulmonar para fazer com que esse paciente ele volte a respirar adequadamente. Aqui, novamente, mostrando que nós respiramos em torno de 21%, né, que existe, ninguém respira só oxigênio 100%, até porque isso é deletério. Nós respiramos oxigênio, gás carbônico, óxido nítrico, existem várias coisas no ambiente. Mas o que a gente precisa é de 21% de oxigênio. Isso já é o suficiente para quando nós estamos bem, sem nenhum problema. Aqui, novamente, é só mostrando, né, que quem carrega esse oxigênio é a hemoglobina. Aí eu queria só perguntar uma coisa para vocês. Alguma de vocês ou algum de vocês já teve anemia? Eu tenho, professora. Pronto. Você já viu que em algum momento você fica com sono, cansada, sonolenta? Sim, professora. Se deixar, só vezes dormindo. Se deixar, você dorme muito. Aí o pessoal fala, já vai, essa pessoa já está, né? Por quê? Porque quem carrega são os glóbulos vermelhos. Ficam 5 carregados, pendurados nela. Aí por isso que quando a gente tem uma perda importante de sangue,
ou a pessoa tem anemia, muitas vezes ele não consegue carrear a quantidade de oxigênio suficiente. Ok, até aqui, né? Sim, professora. Bom, quando o paciente vai ser intubado, né, a intubação pode ser feita pelo nariz, pela boca, ou ele pode utilizar outros dispositivos que nós já mostramos. Esse daqui são os respiradores que nós temos na UTI do HU e em grande parte das UTIs. São equipamentos que eles vão, como a própria professora Márcia disse, eles vão enviar uma quantidade de fluxo de ar para o paciente de acordo com o peso dele. Existe um cálculo de acordo com o peso do paciente. E outros dispositivos que vão ajudar a regular a entrada desse fluxo, eles vão fazer com que só o ar que entre não sirva para romper o pulmão. Ele vai mandar uma pressão, ele vai dizer quanto é de oxigênio que deve o paciente receber entre 21% e 100%. Quanto mais ele tiver com déficit, mais ele precisa receber. Por isso que todos os dias é colhido um exame para saber se esse paciente continua precisando de um maior fluxo de oxigênio ou pode estar reduzido. Eles também controlam a quantidade de inspiração e de expiração. E eles também precisam saber se o paciente ele consegue respirar sozinho, se é o respirador que vai controlar, ou se, quando o paciente já está ficando melhor, às vezes ele controla, e quando ele não consegue respirar adequadamente, é o equipamento que vai controlar. Tudo bem até aí? Ai, meu Deus, parece uma aula do além. Sim, professora. Tá ok. Bom, habitualmente os pacientes vão ficar, né, o tubo tem que ficar no meio da boca, aqui a aspiração que vai ser feita, fechada, o respirador e o paciente entubado, como habitualmente ele fica, com catéter central, enfim. E todas as vezes que o paciente é entubado, ele, na verdade, vai ter um tubo, que é essa partezinha aqui branca no meio, que faz com que a gente consiga observar através de um raio-x. Bom, e aí, como o Márcio já tinha dito, né, ele vai precisar de um suporte de oxigênio para fazer com que esse paciente, ele habitualmente consiga respirar até que durante os dias que ele passa nessa terapia intensiva, ele consiga fazer isso sozinho. Ele precisa estar sedado ou inconsciente. O paciente também precisa, através de algumas observações, verificar se ele tem necessidade de receber essa oferta ou se ele teve uma parada cardiorrespiratória. A ventilação mecânica faz o trabalho respiratório do paciente, faz com que ele receba uma maior quantidade de fluxo e, consequentemente, os alvéolos dele vão se manter distendidos e, no momento que ele expira, eles vão ser esvaziados. Ele vai atender, ele também corrigir quando o paciente demorou a ser entubado, às vezes ele fica com aquela respiração rápida. Ele também previne o aparecimento daquelas áreas do pulmão que ficam sem ser expandidas, né? Eu mostrei para vocês que os alvéolos ficam fechados. Quando o ar é enviado através da ventilação mecânica, eles expandem. Por isso que todos os dias ele tem que ser auscultado para saber se ele está conseguindo ser ventilado em todo o pulmão. Até o paciente se reabilitar, ele descansa a musculatura respiratória, ele faz com que o paciente receba uma sedação e assim ele consiga respirar e ele também reduz a pressão intracraniana. Nós temos, na verdade, basicamente 3 tipos de ventilação. A ventilação quando o paciente ele é totalmente controlado pelo ventilador mecânico e esse respirador ele está sedado, ele não faz absolutamente nenhuma função. Então, é o respirador que controla. Quando a respiração é assistida, é quando o paciente consegue, ele está perto de ser retirado do equipamento, então ele que consegue ciclar o equipamento. E tem o que a gente chama de assisto controlada. É quando o paciente, ele cicla, mas ele ainda não conseguiu ter a capacidade
de respirar sozinho, então o respirador complementa o fluxo que esse paciente tem. E esse CPAP, né, é quando o paciente ele precisa de uma modalidade onde ele totalmente cicla, mas ele recebe um fluxo apenas auxiliar. E espontânea é quando o paciente às vezes está acordado, mas está no respirador. Então, daqui a pouco tempo, ele vai respirar sozinho. Tem alguma pergunta? Peraí. Pode falar, Márcia. Todo mundo entendeu o que é ciclar, gente? Ciclar é a pessoa fazer o movimento respiratório, certo? Pode ir, Ângela. Bom, então, através desses modos ventilatórios, que isso daqui é o principal, vocês vão ver por que o paciente vai ter alguns dispositivos bem mais sensíveis para fazer com que ele consiga. Existe uma coisa chamada pressão de suporte. É quando esse paciente está respirando e ele precisa ciclar, o que a gente chama de assiste controlado. Então, por exemplo, o paciente está respirando, mas ele precisa fazer um pouco mais de esforço para que o equipamento cicle. Então, essa pressão de suporte ela é mantida para explicar que, quando o paciente chega naquele nível, ele não consegue mais fazer esforço. Então, o equipamento vai fazer isso. Ok, gente, até aqui. Bom, o que é que a gente tem de complicação na ventilação mecânica? O paciente pode ter uma ruptura quando alguém coloca uma pressão maior do que ele suporta, então ele pode romper alguns alvéolos. Ele tem alteração no balanço hídrico, ele pode também reter líquido. Nós podemos ter problema de deslocamento do tubo durante o banho nesse paciente. E nós podemos ter barotrauma, quando alguém vai fazer uma intubação e ventila o paciente sem ser com equipamento adequado. O que é que nós, enquanto da equipe de enfermagem, precisamos verificar? Vocês vão ver que existem alguns profissionais na terapia intensiva que eles simplesmente desligam o alarme do ventilador. Às vezes o paciente está contido, está no leito, e o pessoal só desliga, não observa que o paciente está mordendo o tubo, está ficando agitado, então ele precisa ser readequado em relação à sua sedação. Muitas vezes o paciente está com aquele balão que é insuflado para manter ele fixo, preso lá, ele estourou, porque alguém insuflou demais. Então o equipamento vai alarmar. Externas. Muitas vezes o paciente estava mordendo tudo. Isso também pode acontecer e a gente precisa observar. Lembrar de executar uma aspiração correta das secreções e também em técnica seca. Avaliar a agitação do paciente junto à ventilação mecânica, sempre ele vai precisar ter sedado, a não ser quando ele está respirando, que vai sair, então precisa conversar sempre com o paciente, atender aos alarmes do respirador obrigatoriamente, verificar se a conexão entre o ventilador e o paciente eles estão adequados, assim como a rede de eletricidade. Nós já tivemos no H1, e o que aconteceu? O ar comprimido ele baixou. Baixou tanto porque o equipamento ele cicla por ar comprimido e por oxigênio. Então, se um deles na central baixar, todos os equipamentos vão alarmar e eles não vão conseguir fazer o ciclo adequadamente. Por isso que precisa estar um ambu perto de cada leito. Verificar se eles estão livres de água, se o cadastro está bem fixado e observar principalmente a saturação do paciente. O material, né, para intubação e para aspiração traqueal, nós já vimos lá saco plástico, soro, ambu e a bandeja com material auxiliar. Márcia lembrou, né, que de acordo com a referência, ventilar esse paciente, oxigenar ele utilizando um ambu ou uma bolsa de reanimação manual, e a gente sempre utilizar material estéreo para acessar a via aérea, quer seja através ou quer seja através do traqueóstomo. Terminando o procedimento, tudo deve ser anotado, inclusive a característica do que foi feito para esse paciente, ok? Márcia, pode continuar. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Bom, alguma dúvida?
Não, até aqui não. A gente vai ver um vídeo agora que é sobre uma animação. É uma animação, um videozinho animado, falando sobre o risco de infecção que o paciente que está em ventilação mecânica sofre, né? É um risco muito grande. Imaginem vocês o seguinte, uma pessoa, quando vai fazer uma cirurgia no bloco cirúrgico, ela é anestesiada e ela é sedada, né? Ela fica adormecida, se for necessário. Mas ela passa por isso por algumas horas, não é verdade? Até a cirurgia acabar. Uma pessoa que fica em ventilação mecânica, ela fica sedada por muitos dias. Muitos dias. Vocês já devem ter ouvido falar em casos de pessoas que ficaram semanas. Outros passaram mais do que semanas, mais tempo sedado. O fato da pessoa ficar sedada, deitada numa cama, dependente de um respirador, mantém a vida dela? Mantém. Mas, porém, consome várias das funções naturais do corpo e enfraquece o organismo. A musculatura de respiração que era para trabalhar não está trabalhando da forma que deveria, porque quem faz é a máquina. A musculatura dos braços, das pernas também não está trabalhando, porque a pessoa está sedada. A higiene natural do corpo, que é o fato de tossir, de se proteger, não está acontecendo. Então, essa pessoa, ela fica muito suscetível a infecções. O próprio manuseio do circuito, durante a respiração, acaba acumulando um pouco de água no circuito, aquela aguinha que fica no circuito, que é da condensação dos gases. Ela pode ser um meio de cultura para bactérias. E essa aguinha, ela no manuseio acaba podendo voltar para a árvore respiratória do paciente. Então, existe um risco de infecção muito grande associada ao uso de ventilação mecânica, tá? Estatisticamente, a proporção é muito alta. A proporção de pessoas que entram em ventilação mecânica e que, com o tempo, adquirem a infecção associada à ventilação é muito alta. Então, uma das frentes de trabalho das UTIs, né, uma das frentes de trabalho da enfermagem, é justamente manter o foco na prevenção dessa infecção. E esse vídeo fala sobre isso, tá? Assim que a professora Ângela falar, que ela levantou a mão, aí a gente vai passar o vídeo, tá bom? Fala, Ângela. É bem rapidinho para lembrar que o paciente que fica na unidade de terapia intensiva, ele vai perdendo massa magra, né, músculo, e ele também tem complicações associadas ao diafragma. Cada vez que o equipamento faz isso por ele, ele tem um pouco de incompetência em conseguir fazer isso sozinho. Então, a recomendação é que tentem extubar o paciente o mais precoce possível, porque posteriormente, quando chega a 14 dias, que ele não conseguiu sair e que ele também não consegue respirar sozinho, a primeira coisa que acontece é traqueostomia. Então, lembrando que todo diálogo, toda tentativa de fazer com que o paciente volte a respirar sozinho e fazer esforços, é para justamente minimizar a possibilidade de que ele não tenha mais capacidade muscular, outras estruturas de músculo do pulmão, para fazer com que rapidamente. Isso. Vou projetar o videozinho, então. Vocês estão percebendo que várias das informações que foram passadas nas aulas anteriormente, elas vão se conectando aqui? Eu espero que sim. Deixa eu passar aqui. Tá. Estamos no YouTube? Sim. Principais medidas de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. A ventilação mecânica é utilizada em pacientes de unidades de terapia intensiva, de cuidados intermediários, em serviços de urgência e emergência e bloco cirúrgico. Este método requer atenção especial devido à predisposição dos pacientes em desenvolverem pneumonia. O tubo introduzido na traqueia
facilita a migração das bactérias da orofaringe para os pulmões. A pneumonia associada à ventilação mecânica está relacionada ao aumento do tempo de internação hospitalar, de custos com cuidados de saúde, além do aumento na mortalidade. A cada 10 pacientes, 3 morrem. Alguns fatores durante a assistência ao paciente contribuem para a ocorrência de infecção. Um deles é a realização de procedimentos com as mãos e luvas contaminadas ao posicionar e fixar o tubo e aspirar secreções. Outros fatores importantes são a higiene oral ausente ou inadequada e o enchimento insuficiente do balonete localizado na traqueia ao redor do tubo, permitindo que as secreções acumuladas cheguem aos pulmões. Além disso, as traqueias do respirador que apresentam sujidade propiciam o aumento de bactérias. E como podemos prevenir este tipo de infecção? Uma das medidas é realizar o acompanhamento dos pacientes em ventilação mecânica pelo controle de infecção. Outra medida de prevenção, por exemplo, é a utilização de protocolos de prevenção. Outra medida é a capacitação dos profissionais de saúde sobre os cuidados com pacientes em ventilação mecânica e as medidas de prevenção. Há também o planejamento do cuidado durante visitas diárias de equipe multidisciplinar, que pode ser formada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico de enfermagem, além de outros profissionais. Uma das medidas mais importantes é a higiene das mãos, que deve ser aplicada nos 5 momentos indicados pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa. Outro cuidado importante é a aspiração da secreção localizada acima do balonete. Deve-se optar por cânulas endotraqueais com aspiração contínua ou intermitente em pacientes com previsão de intubação por mais de 48 horas. A migração de secreção para os pulmões pode ser evitada pela manutenção correta da pressão do balonete, medida pelo cufômetro ou do manômetro. A higiene oral também reduz a colonização de patógenos e a formação de biofilme. Além disso, elevando a cabeceira entre 30 e 45 graus, há diminuição do risco de aspiração e favorecimento da ventilação espontânea. Lembre-se, é essencial avaliar diariamente o nível de sedação e realizar o teste de respiração espontânea. E traqueias do respirador sujas devem ser substituídas para evitar a proliferação de bactérias. É nosso papel, como profissionais da saúde, implementar estas medidas de prevenção com qualidade, evitando danos aos pacientes e salvando vidas. Medidas simples, né, pessoal? Medidas simples, como vocês viram aí. Uma coisa... Eita, aí o YouTube se empolga. Espera aí que ele se empolgou. Vou desligar. Medidas simples como a higiene oral dos pacientes. Hoje em dia, a gente vê a presença de odontólogos nas UTIs. A odontologia percebeu a importância, ela percebeu uma brecha, um nicho de trabalho para eles dentro das UTIs, que é realizando a higiene oral desses pacientes. E, é claro, realizando o exame diário da cavidade bucal, vendo se há traumas na cavidade bucal. Vocês sabem que o uso de tubos, o uso de dispositivos provoca traumas na comissura labial, o processo de intubação causa quebra dos dentes, pode causar manuseio da via aérea há muito tempo ali, provoca uma grande proliferação bacteriana. Então, a odontologia percebeu esse nicho de mercado e hoje eles estão presentes em muitas UTIs. Eles vão, fazem o atendimento deles de via oral, encerram o atendimento e vão embora, certo? Isso, eu falo isso para frisar a vocês a importância que tem a higiene oral no paciente que está entubado e em ventilação mecânica. Imaginem vocês o seguinte, a gente dorme uma noite, né? E quando acorda de manhã, a gente já sente o cheiro das bactérias na nossa boca, não é? Bastou ali 10 horas a boca fechada para haver uma grande proliferação bacteriana e a gente já consegue sentir o cheiro delas. Imagine você ficar dias e dias e dias e dias entubado, sem uma higiene oral. Imagine a carga bacteriana que tem dentro daquela boca. Essa carga bacteriana, ela pode chegar nas vias aéreas e provocar uma pneumonia.
Então, daí a importância de se fazer a higiene oral. E daí a importância também de uso de substâncias específicas, como a clorexidina colutório, por exemplo, tá? Que é tipo um antisséptico, né? Que promove uma boa morte das bactérias ali que estão no local. Então, medidas simples como manter a cabeceira elevada, e a cabeceira do leito elevada, manter a troca do circuito de acordo com as datas que a comissão de infecção do hospital preconiza, ou você, como profissional, percebendo que já é hora de fazer essa troca, que existe condensação dentro do circuito, você fazer essa troca. Que outras medidas eles falaram lá, né? O acompanhamento do uso dos antibióticos pela comissão de infecção hospitalar, também, a lavagem das mãos, o cuidado que o técnico tem que ter. Lembre-se que no UTI é um técnico para cada 2 leitos, né? Preconiza-se. Então, você tem sim a oportunidade de entre um paciente e outro, você ter o seu controle de higiene, lavar suas mãos, trocar o capote, se for o caso, não passar de um paciente para o outro com a mesma luva ou sem a higienização das mãos. Isso é um cuidado que você tem que ter como profissional, tá? Professora Ângela, quer acrescentar alguma coisa? Não, só lembrar que a gente tem um grande problema na UTI, porque como cada leito tem o álcool, a maioria dos profissionais, eles ao invés de irem lavar as mãos de um paciente não contaminado, ou foi ajudar o colega a dar banho, ele só tem higienizado com álcool e não tem mais lavado as mãos. Então, assim, isso tem sido um problema. Vocês vão ver na UTI que tem funcionário que põe 2, 3, 4 luvas e tira só a luva e vai ajudar o outro colega. Isso é contaminação cruzada. Ele também pode levar micro-organismos para os outros. Então, tem que realmente lavar as mãos na UTI. Obrigada. Lavar as mãos e complementar com o álcool 70, né? Essa prática realmente de calçar várias luvas, isso é uma prática ruim. Maus costumes, né, Ângela, do dia a dia que as pessoas vão fazendo. Calçam várias luvas, aí faz um procedimento, terminou, tira aquela luva, já tem outra por baixo. É como quem descasca uma fruta, sabe? Só que o primeiro procedimento já contaminou a luva de baixo. Você não vê a contaminação aos seus olhos, porque os nossos olhos não alcançam essa coisa tão microscópica, mas a contaminação está lá. Basta que uma gotícula tenha penetrado na luva de baixo, e aí está contaminado. E as bactérias do ambiente de UTI são muito traiçoeiras, porque elas são resistentes a antibióticos usados lá naquele ambiente. Elas são resistentes, então elas são bactérias fortes e traiçoeiras. É verdade. E, Márcia, eu sei que vocês, algumas vezes, né, vão querer ir para o estágio, porque colocaram uma unha de gel, porque colocaram um piercing recentemente. A gente recomenda que não, durante os estágios, né, principalmente em UTI e nessas áreas de setores críticos e semicríticos, não coloquem, tá certo? Não façam isso, porque simplesmente vai precisar retirar, porque leva muito micro-organismo embaixo das unhas. As unhas têm que realmente estar desse jeito e vocês vão levar a contaminação para casa, mesmo que vocês troquem a roupa, mesmo que vocês se higienizem, mas leva. Então, infelizmente, tem muito disso, né? Leva e está provado, Ângela, como você sabe, foram feitos estudos, né? Faz-se o estudo da colonização, faz uma coletinha ali embaixo da unha do profissional. É quando você bota a bactéria para crescer, tá lá, é uma bactéria muito resistente. Levou para casa. Levou para os filhos, né? Para o marido. O marido pode levar, né, Ângela? Não tem problema, não. Não. O que mais? Pode passar. Não, na verdade, é só lembrando que é muito comum, né, que nesse primeiro momento o paciente dê entrada na terapia intensiva, são feitas coletas que vocês vão acompanhar. É feito hemocultura, que é uma coleta num frasquinho de sangue para saber se ele já tem algum micro-organismo circulando e vocês vão ajudar. É feito coleta de urina 1 e é feito swab no paciente nasal e retal. Todo paciente de terapia intensiva é feito assim que ele chega. Agora já está preconizado também, então vocês vão auxiliar
E tudo isso é para verificar se o paciente que foi admitido, ele já veio com algum micro-organismo ou se ele desenvolveu no local. E isso é importante para saber que tipo de micro-organismo tem. Alguns hospitais desenvolvem esses micro-organismos que eles não deveriam estar lá. Pronto. Eu estava olhando aqui o material de leitura deles e a gente já abordou várias coisas do material, sabe? Acho que tudo do material. Vamos passar aquele vídeo de pronação, para eles conhecerem a pronação? Sim, certo. Débora quer falar. Bom dia. São muitas informações, mas se pudesse, professoras, falar um pouco mais sobre a extubação. Primeiro, é errado falar desintubação, ou tanto faz desintubação e extubação, e se poderia falar um pouco mais sobre esse processo. Por exemplo, a avaliação é diária, né? E foi avaliado que o paciente vai ser extubado. Aí, como se dá esse processo? E nós, como técnicos de enfermagem, o procedimento que a gente faz, que a gente viu muito nos vídeos, a parte de intubar, né? Mas e a parte de extubar? Tá, posso falar, Márcia? Pode falar. Tá, obrigada, viu, Débora? Sua pergunta foi ótima. Tanto desentubar como extubar, elas estão, na verdade, corretas, né? É um verbo transitivo direto. Da parte de medicina, ele foi sempre discutida e apresentada. E a parte de extubar, ela está relacionada mesmo à etimologia da palavra. Então, não está errado falar desentubar ou extubar. Assim, a fonética fica mais bonita extubar, mas não tem problema nenhum falar desentubar. O paciente foi desentubado, tal horário, com tais profissionais. Isso é muito importante colocar. E quando isso é feito, a desentubação ou a extubação? Ela é feita a partir da medida de dados laboratoriais, a gasometria, quando ela, né, tem os valores, que vai ter aula sobre isso. Quando o paciente tem um raio-x adequado, mostrando que ele tem áreas que não tem mais tanta infecção que comprometa ele. Quando o paciente já apresentou melhor nesses principais, tem um nível de consciência superficializado. Então, quando o paciente tem dois principais parâmetros adequados para a idade, para a faixa etária dele, para o que aconteceu com ele, eles têm essa recomendação. Quando o paciente suporta ficar um período sem estar sedado, acordado e concorda e aceita os procedimentos que são feitos antes da retirada. Então, o paciente é sentado, o exame está ok, o raio-x está ok, ele está acordado, ele não ficou agitado antes da retirada, foi explicado, conversado, orientado ele que ele não pode falar após a retirada do tubo, porque, querendo ou não, o tubo ele passa pelas cordas vocais, então inflama as cordas vocais quando não lesa. Então, quando o paciente está sentado, com tudo isso ok, é desinsuflado o balonete, né? Lembrando que ele teve um treino respiratório antes de passar por isso. É preparado o material de intubação, fica perto lá, o carrinho de parada fica perto, o fisioterapeuta, o médico, o técnico, com medicação, com tudo pronto, e aí desinsufla o balonete, deixa preparado o material para higiene oral, e então, quando o paciente é colocado, ele, então, é retirado o tubo dele. Peraí, só um... Você compreendeu, Débora, que existe um preparo para fazer essa extubação? Sim, aí a professora estava falando que o paciente deve ficar sem falar, né? Após a retirada, tem um tempo determinado? Espera que ela vai voltar. Bem, desculpa, viu? É porque eu estava falando com a Andréa do estágio de vocês. Mil perdões, viu, gente? Mil desculpas, que ela conseguiu um documento importantíssimo. Desculpa, viu, Débora? Débora, tem sim.
Quando o paciente ele tem uma programação de extubação, ele fica entre 40 minutos até 1 hora no que a gente chama de pressão de suporte, recebendo pouco fluxo, recebendo pouco oxigênio, ele é observado. Depois que ele é extubado, ninguém sai, pronto, é extubado, vamos embora, acabou com a festa. Não. O paciente fica em observação por até 2 horas. Se no período menor ele apresentar alterações da frequência cardíaca, da pressão arterial, ou ele voltar a apresentar sinais de insuficiência respiratória, ele pode ser entubado. Ele vai ficar em jejum entre 4 e 6 horas, algumas vezes, dependendo do quadro clínico. Por exemplo, o paciente teve uma piora após uma cirurgia abdominal. Pode ser retirada de baço, pode ser uma cirurgia gástrica, pode ser uma cirurgia bariátrica, qualquer cirurgia abdominal. Ele demora um pouco mais de tempo porque ele está com sonda para receber alimento. Mas ele, antes das 6 horas, ele não é alimentado. Então, o período de observação para o paciente ser reintubado pode demorar até 2 horas. Se quando for retirado o tubo dele, ele não tiver a capacidade de manter-se, fizer muito esforço respiratório, a saturação baixar de 95, o paciente apresentar sinais de desconforto, então ele vai ser sedado e vai ser reintubado. E por que isso acontece, Débora? Que eu acho que deve ser a principal questão que você deve desejar. Porque os critérios não foram bem estabelecidos. Nós não temos o hábito, nem os fisioterapeutas, de fazer o que a gente chama de treino respiratório. E o que é isso? É quando você prepara o paciente para ele estar na respiração controlada uma vez por semana, para que ele treine a musculatura respiratória, para quando ele sair do respirador do modo assiste controlado, ser só assistido, ele ter as condições reais de sair. O que é feito hoje aqui na maioria dos serviços em João Pessoa? Gasometria está ok, raio-x está ok, o paciente está acordado, ele está conseguindo ficar 1 dia fora do respirador, 2. Por isso que a taxa de reintubação é grande, porque tem que ter um equipamento e tem que ter profissionais como fisioterapeuta preparados para fazer isso com o paciente. Então, enquanto isso não for feito, a taxa de reintubação, assim como de traqueostomia, ela vai continuar sendo alta. Respondeu, Débora, a sua pergunta? Respondeu, professora. Obrigada pelas informações. De nada, disponha. Ângela, vamos mostrar o vídeo de pronação? Por favor. Gente, deixa eu só contar uma coisa, Márcia. A gente não fez prática de pronação, porque dependendo do tamanho do paciente, são 9 pessoas, mas menos de 5 a 6 pessoas não dá. Vocês vão entender por quê. Depois eu explico por quê. Deixa eu achar aqui. Estamos no YouTube? Olá, este é um vídeo sobre pronação e despronação do paciente com confirmação de coronavírus. Antes de tudo, nós temos que pensar na segurança do time. Todos devem estar devidamente parametrados para o procedimento aerossolizante. Antes do início, a enfermagem deve garantir 2 lençóis, um acima, um abaixo do paciente, além do forro da cama. A equipe médica deve garantir sedação profunda e eventual curarização, se isso for preciso, antes de iniciar o processo de rotação. Idealmente, 5 pessoas devem realizar o processo. Comece pela identificação do paciente. Pause a dieta 2 horas antes do procedimento. Coloque para drenar
e abra a sonda nasointeral. Cheque todo o material necessário, como coxins, incluindo carro de emergência e material de intubação, para usar se houver algum tipo de complicação. Realize os devidos cuidados para a proteção ocular. Isso é muito importante. Verifique todos os catéteres, sondas, fixação. Reforce se for necessário. Veja a altura que está o tubo orotraqueal, anote esse número para comparar após a realização da manobra. Comece iniciando pela aspiração das vias aéreas superiores. Reoxigene o paciente com FiO2 a 100% por pelo menos 10 minutos. Ajuste o ventilador da forma mais adequada. Verifique o comprimento adequado de equipos e coloque extensores se for necessário, preenchendo-o com a mesma solução que será utilizada naquele extensor. Retire eletrodos do tórax e coloque nos braços do paciente. Não deixe os eletrodos no tórax. Organize os cabos de monitorização para que não fique entre o paciente e o leito depois da pronação. Anote todos os dados ventilatórios e hemodinâmicos antes de iniciar a manobra. Pause infusões contínuas, desconecte bombas de infusão, exceto drogas vasoativas e sedonalgesia. Realize a fixação da sonda vesical de demora na perna do paciente, com o cuidado de perceber se ela não está repuxando pela uretra da paciente ou do paciente. Desconecte a sonda nasointeral do frasco de drenagem. Clampeie. Retire o tômus do suporte e fixe-o no braço do paciente. A PAM deve continuar sendo medida durante a rotação. Coloque o pressurizador entre o braço do paciente e o corpo do paciente. Remova as traqueias do suporte e confira se o comprimento das mesmas é suficiente para realizar a pronação. Posicione os coxins, um sobre o tórax, outro sobre a pelve, cuidadosamente. Cuidado com a compressão de órgãos genitais. Coloque a cama em posição totalmente plana. Isso é fundamental. Comece então a manobra do envelope, que constitui em você usar os dois lençóis, exceto do forro que não é mexido, e enrolá-los de maneira que fique bastante tenso, bastante repuxado, fixando tudo que está no paciente e o próprio paciente entre os dois lençóis. Observe na demonstração. O líder confere o tensionamento adequado dos lençóis antes de iniciar o giro, corrigindo o que for necessário. Desloque o paciente para o lado contrário ao ventilador. Importante que todos sigam o comando do líder. Ao comando do líder, vamos girar para vertical o paciente, pausando nesse momento para realizar a troca das mãos. Isso é muito importante. Ela deve ser feita de forma cuidadosa para evitar que os lençóis sejam relaxados e acabem se soltando. Não há necessidade de pressa nesse momento. Observe que é possível manter os lençóis adequadamente tensos. Ao comando do líder, fazemos o final da rotação de forma lenta e suave. Cuidado para o peso do paciente não deixar puxar o corpo com força para baixo. O líder está fixando o tubo orotraqueal, está prestando atenção nos catéteres e principalmente no pescoço do paciente para não haver hipertensão ou machucaduras. Logo em seguida, todos desenrolam os lençóis. Checar a posição do tubo para ver se não entrou ou saiu.
Verificar se todas as conexões estão em ordem e se o paciente está ventilando bem. Observar se há queda da saturação da oxihemoglobina, PAM alterada ou qualquer outro problema. Auscultar o paciente é muito importante para garantir a simetria. Garantida a ventilação do paciente, uma saturação aceitável, comecemos a fazer a remonitorização. Troque os eletrodos do braço para tórax posterior. O domus deve ser recolocado e deve ser feita a zeragem assim que for possível. Tudo que foi clampeado deve ser desclampeado. Observe se os coxins ficaram na posição correta e faça ajustes caso seja necessário. Muito cuidado com compressão contínua de órgãos genitais e sonda vesical de demora repuxada. Coloque então o suporte, o coxim para a cabeça. Ele deve evitar apoiar olho, nariz, mento e orelha. Na verdade, ele deve ficar apoiado sobre a bochecha do paciente. Nós vamos colocar o paciente em posição de nadador, com o braço para cima. Muito cuidado nessa hora para evitar deslocamento do ombro do paciente, luxação numeral. Encaixe as traqueias no suporte do ventilador. Coloque então um apoio para as pernas do paciente de maneira a direcionar os pés para cima para que as pontas dos dedos não fiquem sendo comprimidas continuamente contra o colchão, evitando necrose ou má perfusão. Desclampeie a sonda vesical. Muito importante. Coloque o paciente em posição anti-Trendelenburg. O pé da cama deve ter uma proteção para evitar a descida do paciente. Finalizado o processo de rotação, aguarde 1 hora e colha uma gasometria arterial para avaliar a responsividade à prona. O paciente conserva respondedor se a PO2 aumentar em 10 mm de mercúrio ou a PO2 e CO2 aumentar em 20. Nesse caso, mantenha o pronado por 16 a 20 horas. Importante alternar a posição dos braços e face a cada 2 horas. Vamos agora ver o processo de despronação. Inicie com os mesmos cuidados do processo de pronação. Repita todas as etapas, ajuste dos eletrodos, monitorização, catéteres e sondas, preparando para a manobra do envelope. Cuidadosamente, ajuste os braços do paciente ao lado de seu corpo. Anote novamente os parâmetros pré-rotação. Inicie a manobra do envelope, tensionando os lençóis. O giro deverá começar do lado oposto, a favor do ventilador. O líder coordena o giro. Mais uma vez, fazemos uma pausa para a troca das mãos. Ela deve ser calma e sem assodamento, para que os lençóis não se soltem. Deve haver uma coordenação. Quer
Realize a virada final de forma suave e segura. O líder sempre na cabeceira, monitorizando o tubo orotraqueal e catéteres. Assim que terminar a rotação, retire o lençol e reinicie a remonitorização do paciente. Ao mesmo tempo, o líder observa a saturação, ausculta o paciente, observa a capnografia e todos os dados disponíveis. O líder observa, então, a expossibilidade torácica e a ausculta do paciente, para garantir simetria. Atente para sondas e catéteres que tenham sido, porventura, clampeados para desclampear, como sonda vesical de demora, reconecte a sonda nasoinguinal e outros, por exemplo, como dreno de tórax. Levante a cabeceira do paciente, centralize-o e está terminada a rotação. Agora, é necessário alguns cuidados de monitorização. O primeiro ponto é, após 2 horas, colhe uma nova gasometria para avaliar a evolução em supino. Mantenha os mesmos parâmetros. Fundamental seguir as recomendações adequadas para se desparamentar. Evite se contaminar. 6 a 12 horas depois, repita a gasometria e avalie a necessidade de repronar o paciente. No caso do paciente vir a ter uma parada cardiorrespiratória estando pronado, a nova evidência indica que deva ser realizado o início da ressuscitação com ele pronado e despronar sob segurança o quanto antes para continuar o processo em supino. Obrigado pela sua atenção. Vamos lá. E dignos de aplauso, né, minha gente? Dignos de aplausos, né? É fantástico. Faz impressionante. Vai lá, professora Ângela. Vamos lá. Bom, a prona, ela foi desenvolvida e publicada em 1974 por um anestesista, Dr. Buck, com o principal objetivo, através de suas observações, melhorar o recrutamento da parte posterior do pulmão. Por quê? Quando o paciente é pronado, a gente diminui a compressão do diafragma por sobre o pulmão. E, fisiologicamente, nós temos uma quantidade maior de alvéolos na parte posterior do pulmão, além de reduzir a pressão contra a parte posterior quando o paciente está deitado de barriguinha para cima. Então, no começo, parecia uma coisa simples, fizeram várias observações no centro cirúrgico para operar a hérnia e operar pacientes que precisavam ficar nessa posição, e eles utilizavam muito em criança, né? Você vê criança em terapia intensiva de barriguinha para baixo, justamente para melhorar o recrutamento desse oxigênio. Bom, e aí por que se usou tanto no COVID? Porque com essa posição, para a maioria dos pacientes, eles conseguiam recrutar uma quantidade maior de oxigênio, fazendo com que esses pacientes eles conseguissem reduzir a compressão da região posterior, assim como o diafragma. Claro que nós temos algumas complicações. Fala, Márcia. Não, apertei sem querer, perdão. Tá. Então, quando a gente coloca esse paciente, ele é colocado antes de ser entubado. Então, faz de tudo para que o paciente fique pronado, justamente para que a saturação dele melhore e ele tenha menos desconforto. Então, para colocar, tem que ter muito treinamento, não adianta, não, vamos fazer prono e chama um monte de gente. Não dá certo. Tem que ser tudo muito bem treinado, tem que o paciente ser avaliado se ele não teve parada cardíaca a menos de 24 horas, está instável, porque ele falou ali de 6 a 8 horas. Eles têm deixado a cada 12 horas, ou a cada 24 horas. Mas os problemas começaram a surgir. Os consultórios de ortopedia estão lotados. Existe uma estrutura chamada síndrome do manguito rotador,
que quando você fica muito tempo com os braços assim, nessa posição de nadador, você tem muita lesão. Então, alguns pacientes que tiveram Covid, ficaram entubados, ou que obrigatoriamente precisavam ficar nessa posição, eles agora estão voltando para resolver o que provavelmente ele já tinha o problema e piorou dessa maneira. Quando o paciente é pronado, é feito ventilação, é feito aspiração, são observados os critérios, se o paciente realmente tem condições. A equipe de enfermagem obrigatoriamente verifica se tubo, dreno, catéteres saíram ou foram mobilizados de maneira inadequada, assim como algumas áreas de hiperemia. Então, alguns pacientes, eles começam a desenvolver lesão por pressão quando eles são submetidos. Então, ali tem um apoio que ele é de silicone, que ele é molinho, mas na maioria dos hospitais, eles colocam os rolinhos de tecido e eles não são tão macios. Então, as áreas de contato, que geralmente é a região do ombro, da pelve, e bem na dobra dos pés, né, na parte anterior, eles acabam sofrendo pressão e os pacientes podem ter lesão. Então, o principal objetivo da prona é essa e os cuidados são esses. Não deve se fazer prona só porque você está lá para ajudar, porque qualquer pessoa que ela vá pronar um paciente depois de envelopado, tem que se fazer isso com uma pessoa que não esteja entubado, como no HU fez e alguns serviços fizeram. Então, o risco de dar errado é muito menor. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a prona? A hora é agora. Lembrando, pessoal, que todos esses vídeos que a gente passou hoje estão lá no SIGA-A, e tem também mais um vídeo que a gente anexou. Esse vídeo a mais, ele faz uma conexão entre as últimas aulas de vocês, certo? É como se fosse uma revisão final e uma conexão entre as aulas para juntar os conteúdos, para eles fazerem mais sentido uns com os outros, certo? Então, realmente, são assuntos delicados. A gente não tem expectativa de que vocês assimilem tudo de uma vez, mas a gente quer que vocês consigam vislumbrar, assim, ter uma olhada por cima, né, do que é que se trata a coisa, tá bom? A gente também não quer, nem pode aprofundar, porque se aprofundasse, talvez vocês conhecessem melhor, mas não pode, porque não cabe aqui, não é a proposta, tá? Mas a gente quer deixar vocês bem assim, com uma visão geral da coisa. Espero que a gente esteja conseguindo. Vocês estão tão caladinhos que chega a dar uma dorzinha no coração da gente. Tá tudo bem? A gente diz que é a aula do além, né? Que a gente fala, ninguém responde, fica todo mundo lá. Muito bem. É como Márcia disse, é um assunto complexo. A prona, ela vem sendo utilizada nos hospitais há pouco tempo, digamos assim, né? Alguns pacientes faziam de acordo com a conduta médica, e isso não é uma conduta médica, é um protocolo institucional, que ele serve para ser utilizado na terapia intensiva, nos apartamentos e nas enfermarias, toda vez que precisar. É como se algumas pessoas, por exemplo, só durmam de bruço. Então, ela se sente mais confortável, ela tem uma sensação de que dormiu bem durante a noite. Então, muitas vezes tem que ser pesquisado isso por quê. Márcia, tem mais alguma colocação? Pois não, Alisson. Quais são os critérios utilizados para essa manobra? Certo. Para adultos, todos os pacientes que têm indicação de ser pronado são os que estão inicialmente com a saturação borderline abaixo 95, 96, têm um comprometimento respiratório e precisam de suporte de oxigênio, nos casos que nós temos mais recente de COVID. Para os outros pacientes que não são COVID, né, que foram os que começaram a ser utilizados, são os pacientes que têm colabamento no pulmão ou atelectasia, que são aquelas áreas que não são ventiladas. Lembra que eu mostrei um alvéolo, aí ele tem um novelo de lã. Alguns, eles estão tão fechadinhos e eles não precisam ser entubados, é colocado CPAP, é posto BIPAP, aumenta a pressão e não resolve. Aí o que é que eles fazem? Pronam o paciente e tentam aumentar o fluxo de entrada para o pulmão para ver se esses alvéolos se expandem
e, consequentemente, esses alvéolos se expandindo, o paciente melhora a saturação, porque tem mais áreas do pulmão sendo oxigenada. Respondeu, Olisson? Entendi, professora. Obrigado. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Perguntem tudo, não tem pergunta boba, viu? Se quiser, coloquem no chat também, tirem todas as dúvidas agora. Márcia, eu não sei se mais alguém tem. Você quer fazer alguma pergunta, colocação? Quero falar sobre um material que foi inserido no SIGA. Eu estou procurando aqui, justamente para dizer a eles onde é que está esse material, para eles darem uma lida, sabe? Tem um material novo, pessoal, maravilhoso. Professora? Oi. Vocês estão me ouvindo? Tá, eu localizei aqui um material novo. Tem um material... É Carlenha, certo. Um minutinho. Um material na aula do dia 11. Problema no fone, mas dá para me ouvir? Dá, Carlenha? Sim, a entrada não está funcionando. Vou voltar um pouquinho, posso fazer uma pergunta? Eu estava querendo fazer, mas o fone eu estou com problemas aqui. Certo, pode fazer. Todos esses procedimentos, existem protocolos para eles? Não existe, professora? Carlinha, eu não estou conseguindo ouvir. Você quer digitar no chat, por gentileza? Existem protocolos para cada procedimento desse? Existe protocolo para a prona? Para cada... Esses procedimentos, todos eles, existe? Sim, existe. Pronto, entendi, Carlinha. Aí a minha pergunta seria o seguinte, em relação à contaminação do paciente que está entubado, né? Eu vi que tem que ser feito vários para evitar a contaminação dos várias não seria o seguinte, quando o hospital não tem a comissão especializada na contaminação hospitalar, na infecção, ele não entraria essa comissão para poder fazer com que você se seguir os profissionais de saúde seguir os protocolos para que contaminação. Carlinha, eu vou tentar responder, acho que eu ouvi uma parte, mas certo. Tá. Posso responder, Carlinha? Pode, professora. Tá, vamos lá. Olha só. É a entrada do você põe na entrada do celular, não está. Certo. Com o fone, está com algum problema. Tá, eu entendi a maioria, tá certo? Certo. Carlinha, deixa eu explicar. A pergunta é o seguinte, essa comissão, se eu não me engano, a sigla é CCH. Certo. Eu sei que essa comissão não poderia, de alguma forma, fazer com que fosse bem rígido esse protocolo, evitasse tanta infecções e após, né, Tá bom. Se você, pronto, eu vou responder para você. Olha só, eu vou trazer algumas novidades que ficou provado entre os profissionais de saúde que a maioria das contaminações por Covid não acontecem diretamente com os pacientes. E acontece quando o profissional não é treinado ou ele não utiliza os EPIs. O macacão completo, a máscara, o óculos, face shield, as luvas, paramentação no local correto e desparamentação no local correto. Isso, na verdade, não é o que leva à contaminação. Todos os profissionais que se contaminaram, Carlinha, e a todos, isso aconteceu por falta de EPIs adequados e porque a maioria dos profissionais não tinham treinamento, porque foi tudo muito rápido. O que se descobriu nesses últimos trabalhos é que a contaminação acontece muito entre os próprios profissionais. Lanchar junto, fazer as refeições e dormir no mesmo local. E isso tem bastante trabalho.
O que traz a contaminação, necessariamente, no início, quando ninguém usava EPI, realmente era do paciente. As próprias coordenadoras de UTI, eles têm muito cuidado em relação ao manuseio desses pacientes. Como você sabe, a maioria desses pacientes, eles são pacientes que todo mundo tem muita preocupação em executar algum tipo de procedimento que traga dano. Então, todo mundo realmente se paramenta, se higieniza, só entra o pessoal treinado. Isso não é o maior problema. E o pessoal segue realmente a risca. Tanto que reduziu bastante em UTIs, que o pessoal tem mais experiência, a contaminação. Não tem como saber se foi a contaminação no local do trabalho, com os pacientes. É muito difícil saber. Porque é todo mundo tão assustado e preocupado e utilizando as técnicas corretas para transportar, atender, fazer assistência para os pacientes, que ultimamente é a menor possibilidade. Porque todo mundo, por princípio, está contaminado. Não tem problema não vou usar máscara, o paciente está bem. Às vezes ele não tem sintoma, mas já tem a COVID. Então, os profissionais que têm mais informação e mais treinamento são os que têm menor problema e menor risco de contaminação, Carlinha. A CCIH, junto com a administração do hospital, com a gestão, eles criam os protocolos, mas quem é responsável pelo treinamento e por cobrar as execuções são as coordenações dos departamentos, tá certo? Não pensem que criança, recém-nascido, adulto, idoso ou adolescente, contaminação. Pode sim. Justamente por isso que as pessoas estão despreocupadas em usar máscara. Mas a pessoa pode se contaminar, tá bom? Você, Carlinha? Ok, obrigada, professora. Imagina, dispõe, Carlinha. Márcia, tem mais algum recado para você dar? A minha parte eu já concluí. Não tem mais nenhum recado, não. Coloquei um recadozinho aí no chat, tá? E é importante, viu, pessoal? Só quero frisar também que tem mais um vídeo lá no SIGA, que esse a gente deixou para vocês verem sem a gente. É importante ver esse vídeo e ler esse material que está lá, tá bom? Só isso, Ângela. Pronto, Márcia. Por mim, está encerrado o assunto. Só se algum aluno tiver mais algum questionamento, eu estou aqui à disposição. E você também. Então, é isso, pessoal. Em breve, a gente vai disponibilizar o link dessa aula para quem não pôde assistir, certo? Bons estudos. Já também a gente vai colocar o exercício no SIGA. Ainda não colocamos, mas é só o que falta, tá? Bons estudos e bom descanso.